Olá, seja bem-vindo ao Marcelo Borges Astrologia. Tudo bem com você? Eu sou Marcelo Borges e estou passando aqui para comentar sobre a lua pink, ou cor-de-rosa, se assim preferir. Esse nome é um nome folclórico dado pelos nativos da América do Norte, que se referenciava à específica flor que começava a florir nessa época do ano. E sempre essa lua cheia aconteceu dentro desse período. Nós teremos essa lua cheia que começa a sua iluminação e o seu resplandecer na noite de hoje. Sendo que, para o Brasil, o pico da lua cheia acontecerá no dia 1º de abril, às 23 horas e 12 minutos. Já para nós aqui no Reino Unido, em Londres, isso acontecerá às 3 horas e 12 minutos do horário de verão britânico, no dia 2 de abril. Sim, a gente tem uma diferença de horário, nós temos aí o horário de verão que iniciou no último final de semana, porém a energia da Lua, que está no 12º grau de Libra, pede que a gente faça uma reflexão, para que a gente realmente coloque na balança, para que a gente consiga equilibrar muitos aspectos da nossa vida, as quais estão talvez na sombra de nossa vida, e o clarão da lua vem a iluminar, para que alguns aspectos iniciados, ou remontados, ou replicados há 6 meses atrás, sejam realmente encerrados esses ciclos. Ainda nos pede que seja trabalhado muito mais um diálogo dentro de relacionamentos, uma forma de realmente enxergar o que queremos nas relações afetivas e também nas relações e parcerias com fins financeiros. Considere-se Libra regido por Vênus, e Vênus ela trabalha e ela rege também as finanças. Então, diplomacia é nos solicitado. E a Lua que está fazendo essa oposição ao Sol, que está a 12 graus no signo de Áries, vai fazer ainda essa oposição com Saturno e com Netuno, também no signo de Áries, porque estão ali em conjunção com o Sol. E no momento que o Sol ele fala, ele dá luz, ele ilumina, ele dá vitalidade para os nossos sonhos que são concretizados e idealizados em Netuno, com Saturno nós podemos aí realmente colocar a estrutura e materializar os sonhos que nós sonhamos. Porém, a lua cheia nos convida a fazer uma reflexão se esses sonhos realmente são plausíveis ou se eles são uma pura ilusão. O pai Saturno, ele chega com a estrutura e com a responsabilidade também te questionando. Você tem estrutura e responsabilidade, maturidade para você assumir isso? Você realmente dá conta dos seus BOs? Muitas e inúmeras reflexões são feitas durante esse período de lua cheia, que na verdade seriam para que a gente estivesse colhendo os frutos, quando na verdade tanta peso e tanta energia não são colocados, na verdade, para fazer essas reflexões internas e também externas, porque nós trabalhamos com o macro para o micro, ou seja, o mundo está sendo convidado a entender essa dinâmica que a gente está vivendo agora nessas relações de conflitos entre nações umas e outras, até mesmo dentro da nossa própria natureza de seres humanos. Será que ainda estamos realmente sendo seres humanos? Como estão nossas relações pessoais? As nossas conexões, elas estão saudáveis? Elas estão realmente não saudáveis? O que está se aplicando nisso? E no frigir dos ovos, não esqueçam que nós temos Urano deixando Touro, ou seja, muitas mudanças dentro da área da economia, mudanças também relacionadas a situações relacionadas à tecnologia, relacionadas à internet, relacionadas à justiça. Digo da justiça por quê? Pelo seguinte fato que esse Sol em Áries, oposto à Lua em Libra, formam ainda uma quadratura, uma tensão com o planeta Júpiter que está em Câncer. E Júpiter fala também de leis, fala de justiça.
Assim como Libra fala de justiça. E, no caso, Júpiter em Câncer fala de uma justiça para crianças, para os menores, fala da justiça do feminino, fala de justiça também da mulher, da mãe, da maternidade, da inocência da criança. E essa justiça, com essa tensão, nós vemos então uma injustiça acontecendo. Podemos ver, na verdade, situações como descaso do feminino, morte do feminino, violência ao feminino. Podemos ver pessoas, mulheres trans sendo mortas, mulheres sendo mortas, crianças sendo abusadas durante essa quadratura. Então nós temos aqui uma quadratura em T nessa lua cheia. E a lua cheia ela vem para nos colocar a par de todas essas questões que são sociais, que são astrologia também, que são viver do ser humano, para que a gente reflita e haja diferente e tome uma postura, uma decisão e uma ação. Porque nós estamos realmente indo contra a verdadeira necessidade e essência de que fomos criados. Uma coisa bem interessante também que vai estar acontecendo, está acontecendo agora nesse momento, é o julgamento dos donos de redes sociais, das big techs como Zuckerberg e toda a sua tropa, na qual esse julgamento pede que eles ressarçam, que eles paguem um valor X, porque eles sabiam, todos sabiam e sabem, através de relatórios por médicos profissionais da área da saúde, psicólogos, psiquiatras, que dão suporte e retorno, qual é o que o uso das redes sociais fez com nós, seres humanos, que participamos involuntariamente desse processo de... Fomos cobaias dessa situação toda de uso de redes sociais e o que isso fez com a nossa saúde mental. Aumentando níveis de depressão, aumentando através de diálogos e discussões dentro da internet, no qual a voz de raiva, de ódio, discriminação é disseminado livremente até o presente momento, isso gerando inúmeras situações de pessoas que se suicidaram, pessoas que realmente não tiveram estômago, estofo para continuar seguindo com a sua vida durante todo o cenário doente que as redes sociais e o uso dela de inúmeras formas causaram a inúmeros indivíduos que optaram realmente pelo fim de sua vida nessa jornada. Sem contar, é claro, ainda um grande aumento de fanatismo, discursos de ódio, dismorfia corporal. Enfim, são alguns exemplos. Mas todos os exemplos apontam para qual doente o ser humano chegou. E outros aspectos nós podemos ver, por exemplo, como a Vênus, em conjunção com o Quirón, faz com que nós ficamos mais emocionais, com que a gente sinta muito mais questões referentes a essa Vênus que está magoada, que ela quer realmente entender as relações, viver relacionamentos verdadeiros, e ela vai tocar mágoas do passado, situações e valores serão questionados dentro de relacionamentos, dentro de si mesmo. Então, todos podemos passar e observar por essa situação, porque nós queremos, na verdade, entender e curar. Mas dentro desse cenário de tensão e conflito que vivemos, é muito complicado curar. Consideremos ainda que a Vênus está fazendo uma quadratura com Plutão em Aquário, trazendo muito mais difícil a cura, uma situação que as dores do passado, dores do nosso financeiro, de não conseguir alcançar as riquezas que realmente sentimos que deveríamos ter, não funciona, a gente não consegue assimilar essas dores, a gente não consegue entender as nossas dores, não conseguimos entender as dores dos outros e tampouco estamos
numa estrutura saudável e respeitável por nós mesmos, para que possamos então trabalhar e curar essas dores. A situação agora ainda traz traições vindo à tona, mentiras, escândalos, segredos, e tudo aquilo que foi escondido e varrido para debaixo do tapete, porque Plutão é o senhor do submundo. E tudo aquilo que é escondido para debaixo do tapete é revelado no momento de tensão com a Vênus. Então isso pode acontecer. Fiquem atentos para situações assim. E ainda também, quando Vênus faz essa tensão com Plutão, está fazendo e colocando o feminino numa posição muito perigosa de risco. Mulheres, o feminino no geral, corre muito perigo. Então, por favor, não andem no escuro, não vão em festinhas, não se permitam aceitar bebidas de estranhos, não se permitam viver, estar e continuar dentro de relacionamentos tóxicos. Se permitam despertar realmente para aquela relação que você quer, onde o amor começa com você se amando, você se cuidando, você se protegendo, você se amparando, você dando rumo na sua vida. Apesar de vivermos ainda dentro de uma sociedade machista, patriarcalista, o feminino ele precisa ser amado, respeitado e cuidado. E nutrido de forma saudável. Da mesma forma que o masculino, mas o feminino anda numa parcela tão diminuída pelo masculino e cada vez mais sufocado, diminuído, violentado, massacrado e morto, que realmente precisamos tomar consciência e uma ação imediata para que isso pare. É um dos movimentos mais dolorosos que a humanidade vê e sente, experiencia. E estamos calados? Vamos continuar calados até quando? É no fringir de uma lua cheia que todos esses problemas são iluminados, e esse clarão, ele deixa bem claro que muitas coisas precisam ser mudadas e a mudança realmente depende de nós. Não vamos esperar que a violência tome conta, é necessário que nós tomemos medidas e ações e atitudes. Astronautas hoje partiram para uma missão na Lua e logo mais teremos aí um pronunciamento do Donald Trump, que vai falar a respeito desse conflito com o Irã, justamente em uma lua cheia em Libra, que pede um diálogo, pede uma parcialidade e um equilíbrio muito mais sensato. No entanto, a gente não pode esperar nada de uma pessoa que fala algo, faz outro, e mistura tudo no meio de campo e colocando um contra o outro e criando um caos econômico, um caos financeiro, um caos no mundo todo, dentro da própria comunicação. E esse caos ele se expande a um nível do macro, atingindo a cada um. E todas as crises, elas, tanto globais quanto pessoais, são vitais e são chamadas a nossa atenção nesse momento. Bom, vamos fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que nos cabe. Lembremos que a gente nós não somos donos e controlamos nada. O que nós temos é uma ideia mera de controle, mas o que podemos fazer são pequenas mudanças, a começar por nós mesmos, entender nossos sentimentos, nossas ações, nossos pensamentos, saber que nós não somos quem pensamos e lembrar que o ano passado, nessa mesma época, nessa mesma lua cor-de-rosa ou pink, Donald Trump, que estava também fazendo o quê? Começando a cuspir informações relacionadas ao tarifaço, alardeando o mundo todo, criando mais rusgas à torta e direito. Há de se esperar que nesse pronunciamento logo mais seja algo mais sensato. Porém, nós não podemos nos permitir ser sequestrados emocionalmente, mentalmente, por um ser que realmente já passou o tempo dentro desse mandato. Seria necessário realmente o impeachment para que tudo isso mudasse, talvez alguém com um pouco mais de traquejo e diplomacia assumisse
e situações de conflitos fossem de melhor forma administrados e gerenciados, e essa briga pelo poder não ficasse tão emocional ou dependendo de questões tecnológicas subversivas muitas vezes, porque nem todos os fatos, nem todas as informações são verídicas. E uma onda de fake news que circula daqui para ali, informações desencontradas, na real ainda temos muitas mulheres, crianças morrendo, sendo massacradas, e a gente aqui de braços cruzados, vivendo o nosso próprio inferno astral. Desejo a todos uma boa lua cheia, que é do dia 1º até o dia 9 de abril. Essas energias convidam a gente realmente a viver o melhor de nós a partir do momento que enxergamos realmente tudo aquilo que achamos que podemos varrer para o submundo e deixar por ali escondido debaixo do tapete. Bota a mão na consciência, só você sabe aquilo que realmente você está falhando consigo mesmo e pedindo, seu mundo interior está pedindo mais justiça sobre você. Todas serão bem afetadas, principalmente pessoas que têm aspectos próximos ao 12º grau de Libra e Áries, como Sol, Lua, Ascendente, Marte, Vênus, Mercúrio, sentirão mais. Pessoas também de Áries, Libra, Câncer e Capricórnio sentirão. Pessoas de Touro sentirão um abalo também devido aos demais aspectos formados junto a Urano. Câncer sentirá bastante também. Enfim, a casa onde você estiver, Libra e Áries, é a área da sua vida que será mais movimentada e afetada, e essa casa, ela está na sua mandala astral. Se você não tem conhecimento da sua mandala astral, do seu mapa natal, do seu birth chart, faz o contato comigo. Vou colocar aqui no descritivo o meu e-mail. Terei o maior prazer em fazer uma leitura do seu mapa natal, identificando as possibilidades, tudo aquilo que são promessas que são para se realizar no decorrer da nossa vida. E com isso a gente pode identificar as oportunidades, os desafios a serem vencidos e fazer a diferença, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo. Se gostaram, não esqueça, compartilhe, siga, divulgue, marca aí no sininho, me segue. Até o próximo vídeo. Beijo, fui!